Dona Alba está contando uma história fantástica do cinema brasileiro. Ok. Fantástico. Então, vou iniciar ali as perguntas, né, para facilitar a nossa conversa. Alba, você estava iniciando a falar sobre como que começou a atuação de vocês na animação, né? Você poderia nos esclarecer como é que foi essa trajetória, né, do início até agora? Como é que vocês... Pode continuar. Acho que a gente vai aproveitar que a Cândida chegou para a gente então dar as boas-vindas para ela também. Obrigada. Peraí, deixa eu tentar me ajeitar aqui. Deixa eu ficar atrás de vocês dois, mãe. Bacana. A gente tem uma mise-en-scène ali com a Cândida atrás. Cândida, obrigado pela tua participação também, para ajudar a gente nessa conversa fantástica com a Alba e com o Chico, que são uma parte da história do cinema brasileiro, né? Então, Conversa em família, né? Conversa em família. Isso aí, que legal. Muito bacana. E aí, Elis estava com uma pergunta aí para a Dona Alba, contando aí a história do cinema brasileiro. A Dona Alba estava explicando para a gente como que começou a atuação deles aí no cinema de animação aqui no Brasil. A Dona Alba e o seu Chico Liberato. Então, quando a gente começou a gravar agora, nós vamos... E esse vídeo vai ser editado depois, então vocês podem já começar desde lá no início, desde o comecinho, para ver como é que foi, como é que aconteceu essa história voltada para a animação, né? Sim. Nós atuávamos em duas linguagens. Eu com texto, e mais com poesia mesmo, e Chico com artes plásticas. Chico já fazia parte de uma geração que trouxe um novo olhar sobre a Semana de 22, no Rio de Janeiro, uma turma que saiu do Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro, Antônio Dias, Rubens Geschman, Vergara, vários artistas assim, que trouxeram um outro olhar de atualização, né? Naquele momento que a pintura saía de Paris para Nova York, né? A pop art, toda aquela história. Eles incorporam aquilo nessa compreensão da Semana de 22 e fazem um movimento que vem a ser chamado, de um modo geral, nova figuração. Esse movimento, o Chico teve uma parte muito atuante, era o único aliás, tem Raul Córdola, aqui de Pernambuco também, eles dois do Nordeste, e até hoje Raul continua muito atuante. E então esse Chico chega aí para a Bienal do Jovem em Paris, com toda essa turma, e é assim destacado por André Malraux, que é um escritor, que na época era ministro da Cultura, como sendo assim o que mais representava o Brasil, porque ele não estava tão rente com a pop art, né? Ele trazia elementos locais, regionais, brasileiros, né? Então, essa pintura foi capa de manchete, foi muito bonita. E aí ele, nesse destaque, estava com uma carreira assim aberta, né? Expondo já em galeria, no MAN de São Paulo, no Museu de Arte de São Paulo também. E aí acontece a ditadura, que já vinha caminhando e foi ficando cada vez mais braba, né? E uma exposição que eu fiz no Largo, aqui, pública, coletiva, a obra é apreendida e eu vou receber uma condenação por isso, mas eles confundem e botam o nome de Chico. Então, Chico recebe o primeiro inquérito policial militar da ditadura, né? E até a advogada acha muito bom que eles tenham confundido, porque nós já tínhamos duas filhas, Ingra e Cândida, essa daqui. Viemos a ter 5, né? E as meninas precisavam de alguém em casa para cuidar. Então, o Chico recebe esse processo e, posteriormente, ele vai receber outro. Então, 2 inquéritos policiais militares tinham acabado mesmo nossa expressão, né? O que a gente ia fazer? Então, entramos na publicidade.
Chico, principalmente, nessa hora eu fico quase desativada, e ele vai ser assim um publicitário muito bem sucedido, porque simplesmente as publicidades eram feitas de slide na televisão, né? Aquela coisa morta, parada. Chico começa a movimentar essa publicidade, né? E me pede para fazer bonecos mamulengos, né? Que eu tinha trabalhado com mamulengos em publicidade. Ele faz tiras na publicidade, né? Tiras de animação na publicidade. São lindas as campanhas dele, né? Bem de rápido. E ele pesquisa muito a publicidade de fora, né? Vê, as marcas são lindas, figurativas, né? São marcas assim que até hoje estão na minha memória, pelo menos, porque era uma novidade mesmo. E esse sucesso dá uma estabilidade a gente econômica, né? A gente vai, daí a pouco tempo, sonhar com a nossa casa e fazemos a nossa casa, que é onde a gente mora até hoje, 46 anos morando aqui, estabelecidos aqui. E aí a gente está lá na publicidade se dando bem. Aí vai acontecer um festival de cinema aqui na Bahia, montado por Guido Araújo, que era um cara que era radialista, um olhar de cinema incrível, tinha estudado com Walter da Silveira, que tinha os famosos sábados de estudo, né? Onde Glauber Rocha, Caetano, tanta gente tinha frequentado, né? Os intelectuais da época, Capinã. Eu não estava aqui, eu morava no Rio nessa época. E aí estava o povo aí nessa história. E Guido também tinha sido expulso, tinha se exilado na Tchecoslováquia por causa da ditadura daqui. Aí acontece lá, eu acho que foi na época da Primavera de Praga, uma coisa assim. E aí ele vem correndo para o Brasil, aqui estava melhor. É uma história cheia de aventuras dele, né? A nossa algumas vezes. E aí ele vem para cá e abre esse festival, né? Que será uma janela para o mundo. É uma maravilha. Porque o que chegava aqui? Filme americano, né? De animação Walt Disney, só e só e só, né? A gente nem estava sonhando em fazer animação, na verdade, né? Não tínhamos essa audácia de sonhar com essa possibilidade. Aí Guido aparece nos contatos entre cineastas baianos, tipo o Ney São Paulo, um grande amigo, que também morreu em função da ditadura, né? Com Manhã Cinzenta sendo passada num avião que estava sendo sequestrado. Em função disso, a vida dele se acabou em adoecimentos e tudo mais. E a família também se desintegrou. E aí, o que é que acontece? Guido fala para Chico, né? Eles se afinam muito logo, Guido naquela pulsão que chega a ser... Foi gago, né? Durante a vida, quase. Foi reticente, que o pensamento não acompanhava as palavras. Ou vice-versa. Eu sei que aí Guido fala, por que você não faz animação? E Chico começa aquela ideia, né? Pronto, chegou em casa já devia estar na cabeça dele fazer animação. E a gente começa a fazer como, né? Ele começa a pesquisar. Na época, tinha um pequeno livro muito fininho sobre equipamentos, de como você construir uma mínima truca, né? Fazer os movimentos horizontais e verticais. E o Ney São Paulo, esse cineasta, dá de presente a Chico. Era um livro de um autor francês, uma coisa assim. Não tinha mais nada. Mas o primeiro que Chico começa, que é Elementário, é uma animação de fotografias. Então, ele sai pela cidade fotografando os aspectos barrocos da cidade e fotografando os aspectos de desigualdade social, né? Que estava ainda... é uma temática muito forte, e quando ela some, aparentemente, ela está na retaguarda, né? Então, ele sai, faz esse filme, que é lindo, é uma memória, né? Mentário é um memorial de tudo que aqui, de um possível desenvolvimento dessa cidade.
E aí esse filme é exibido já na jornada de cinema, e daí começa, né? Ele se entusiasma que o filme é muito bem recebido. Uhum. A câmera era emprestada de outro cara que o pai fazia filmes domésticos e não sei o quê. Então a gente vai começando a ter esses aliados, né? Dona Alba, desculpa te interromper. Esse filme, esse primeiro filme do Chico, o Ementário, ele está preservado? Vocês ainda têm acesso a ele? Não. A Ele maior se parte perdeu. dos nossos filmes avinagraram. Fizemos Ah, viagens ao CTAV, assim, pedindo, pelo amor de Deus, esses filmes não têm paralelo, porque eles vieram introduzindo, pouco a pouco, uma imagem na animação, um caráter de animação que aqui não tinha nem ideia, né? A animação era brincadeira, era uma coisa para divertir mal precariamente crianças, né? Como se criança fosse só correria de gato e rato, essa coisa boba. Então a gente fez essas viagens, mas não conseguimos. Mesmo com Gustavo Dal, que era um cara sensível, mas não tinha, sei lá, estrutura. Eu sei que fomos perdendo um a um, sabendo que estava perdendo. Por exemplo, quando Chico já começa a fazer o segundo, o terceiro, cada festival ele tinha uma animação para mostrar. Chega um momento que, com o tropicalismo, ele coloca o tropicalismo na animação, de uma forma linda, né? Colagens assim maravilhosas. Entra o Super 8, aí ele começa a pegar aquela câmera e sair assim, fazendo filmes também maravilhosos. Então, tudo isso foi mais preparação para a gente chegar no Boiaruá, né? Esses filmes anteriores, alguns eu fiz roteiro, principalmente nos mitos, que fala do imaginário sertanejo, né? Mas o Saci, não sei o quê, né? Mas entra o Boiaruá. O Boiaruá entra assim, abre um edital do MEC sobre linguagens ou maneiras, atividades para abrir a criatividade na escola pública, enfim, toda uma fundamentação nisso, né? A maior parte das propostas eram pedagógicas, claro, né? Puramente pedagógicas. E nós entramos com animação, porque uma grande amiga, Regina Machado, que era mulher de Cosme Alves Neto, que estava trabalhando na Embrafilme e que frequentava a jornada de cinema todo ano, entusiasta, né? Porque a jornada estava apresentando animações da Tchecoslováquia, da Iugoslávia, né? Do Canadá, né? Norman McLaren, fora os franceses. Era um sonho para nós, né? Alguns filmes ficaram assim inteiros na memória, a gente vendo o caráter humanista daqueles filmes, né? Não era uma coisa boba para diversão, era uma coisa que trazia o impacto, principalmente contra ditaduras. Então a gente fica assim, puxa, queríamos fazer isso, né? Um filme com significado, para todas as idades, que eu acho que a gente faz filme para todas as idades. O Boiaruá mesmo, os filhos dos nossos amigos, eles acabava aquela fita cassete, né? Eles queriam outra, porque eles de tanto ver, iam lá, botavam e ficavam vendo, acabava, né? Envelhecia o filme. Eu sei que entre o Boiaruá, a gente entra nesse edital com a linguagem de cinema, essa proposta do Boiaruá, que é uma história linda, né? Ela recebeu um destaque assim com o Luiz Jardim, um autor de infância, infanto-juvenil, mas ela está corrente no cordel, né? Nas feiras, né? Naquela época que tudo que se tinha de notícias, de noticiário, era passado de feira em feira pelos cantadores, pelos mascates, né? Por toda aquela gente. Então, isso era uma coisa muito viva para eles, essa possibilidade desse boi encantado que enfrentava os arrogantes, os poderosos. Eu aí não tinha ideia como montar o roteiro de um longa,
mas nessa hora eu estou dando de mamar a um terceiro filho, a um quarto filho já, e eu aí sentava na rede para dar de mamar, era obrigada a ficar ali parada e ficava pensando como. Eu aí começo a montar uma coxa de retalho de todas as minhas experiências, né, com cultura popular, que fundamentavam aquela história. E aí isso começa a surgir as cantigas, os pequenos casos, né, as situações, e isso é passado para Chico, né? E Chico faz assim uma expressão dessa história que é uma maravilha. Isso tem, porque é um storyboard em papel. Cândida está aqui, né? Cândida garante que guardou. A storyboard boy? Sim. Aí é uma obra-prima, porque ele é todo colorido, com tinta acrílica. É uma obra à parte. Muito. E quem fez foi a gente mesmo. Fizemos assim, aquele álbum desse tamanho. Todo mundo pintava, os filhos, as cunhadas, todo mundo mutirão. Aqui foi a possibilidade que germinou da animação, também foi essa, que a gente imediatamente começou a agregar os filhos. A gente já fazia isso na época do silkscreen, fizemos muito silkscreen na época da ditadura, né? Então, os filhos já eram habituados, elas duas, a espalhar pelo apartamento, a recolher. Então, já estavam trabalhando. O trabalho infantil já estava vigorando. Dona Alba, uma curiosidade que eu tinha sobre o Boi Aruá, e eu quero aproveitar que estou conversando com vocês aqui, ele tem uma estética única, assim, eu nunca vi nenhuma estética semelhante, algo que parece, em parte, recortes de papel, mas tem umas cores, assim, me fez pensar um pouco aquele trabalho do Kirikou, sabe? Aquele trabalho francês, mas tem cores muito mais vivas, muito mais chamativas, que fazem pensar em literatura de cordel, assim, e, assim, é impressionante. E eu queria saber um pouquinho mais sobre essa técnica da realização do Boi Aruá, porque ele é bem antes da computação gráfica, né? Hoje a gente imagina computação gráfica para dar essas cores vivas, brilhantes, mas na época, lá em 1984, eu imagino a dificuldade e o fantástico que surgiu ali da magia dessa produção. Então eu queria saber um pouquinho mais sobre a técnica, sobre a produção. Eu tenho uma outra curiosidade, Marcelo. Quanto tempo demorou para produzir o longa, né, também? Eu vou falar um pouquinho, se Chico quiser falar alguma coisa, e Cândida também. Cândida, nessa época, era uma criança ainda, né? Depois tinha 12 anos. De toda forma, ela via uma equipe aqui chegar todo dia religiosamente, no período da tarde, que a manhã era toda no museu que Chico dava, né? E aquela equipe trabalhava até de noite, né? Então, Chico é um colorista assim de mão cheia, né? Veio se tornando cada vez mais. Se eu tivesse como virar aqui o computador, aliás, tem, para vocês verem os 3 obras que ele tem aqui sobre o Pelourinho, é deslumbrante, né? É uma obra que tem dança, que tem batuque, que tem tudo, e é bidimensional, né? Mas você vê tudo acontecer. E essa questão de cores é uma coisa nata dele, né? Que ele veio aperfeiçoando na medida da vivência, assim como o ritmo também, né? O ritmo de Boi Aruá. Olha que a gente recebia aqui o Disney com aquele ritmo frenético, né? Aí Chico vem e já a gente, trabalhados por aqueles filmes europeus de animação, a gente coloca um ritmo que é o do olhar, que imagina, né? Que completa a cena, que vê no silêncio da cena, né? Para onde vai a animação, o caráter daquele personagem, o sentimento daquele gesto, né? Então, isso é uma coisa assim que eu começo a perceber com Chico, como é que essas coisas são entendidas pelo espectador, né? Como é que se dá essa recepção nesse silêncio, nesse pequeno intervalo que o próprio autor coloca, já não é o intervalo do diafragma, é o intervalo que o autor dá, que é para o entendimento
de todo esse desenrolar que está acontecendo no personagem e no seu entorno, né? E que venha a ser uma poesia mesmo, né? Venha a ser um aspecto da poesia. Aí ele faz essa pesquisa de cores. Ele já vinha trabalhando na publicidade anteriormente, né? Que já tinha um grau de impressão de cores grande, mas ele agora vai pesquisar para o Boiaruá, e ele tem uma pessoa que era assim, tipo uma coordenadora, nossa cunhada, que ela tem um processo assim meticuloso. Por exemplo, eu tenho uma vontade de registrar esse making-off do Boiaruá, né? Contado a essa altura, porque o processo dos acetatos era um processo assim incrível. Eles chegavam do Rio de Janeiro engordurados, né? É um material engordurado. Eles tinham que ser limpos ali, né? Desengordurados. Eles tinham que receber uma pequena camada de talco para poder fazer os primeiros desenhos, filetar, né? O primeiro desenho. Ia para colorir aqueles desenhos. Depois, eles novamente recebiam um filete. Depois, isso cada acetado, né? Milhares. Depois, ele era limpo daquele talco, que o mínimo detalhe apareceria na câmara. Era uma câmara de 1950, que fazia quadro a quadro, perfeita, né? Patê, se não me engano. E aí, esse processo era comandado por Ana, né? Ana Liberato, essa cunhada nossa. E aí, Ana me falando que, recentemente, aí vem outra história. Nós descobrimos um cemitério de acetatos no quintal. E os acetatos tinham séries assim inteiras, completamente, né? Íntegras. A terra não comeu. E eu me lembrava, como a gente mora num lugar que tem uma ribanceira assim, eu dizia para os caseiros, olha, bota tipo uma barreira, né? Como se fossem tijolos para ir contendo a terra no quintal. E eles fizeram isso. E recentemente a terra foi, né? Já em outra história, a gente plantando bananeira no quintal e tudo mais, acha essas milhares de... E eu digo, meu Deus! Eu aí comecei a lavar acetatos que não acabava mais, né? E aí Cândida guardou algumas sequências. Eu chegava assim, queria distribuir para todo mundo, para não perder aquilo. Mas me contive, Cândida guardou aí algumas sequências. Tem muitas coisas guardadas. E isso significa o quê? Aí Ana Liberato estava me dizendo, você sabe por que a terra não comeu? Porque nós fizemos uma pesquisa sobre a tinta. Que tinta a gente deveria usar? O guache não estava atendendo bem, né? E a própria questão das cores também, né? A questão da aderência. Eles aderiam nas páginas, um no outro, né? Com todo cuidado de botar um papel vegetal entre os acetatos, um a um. Elas aí começam a pesquisar a tinta acrílica de parede, à base de água, que foi uma tinta que Chico trouxe aqui para os artistas plásticos, logo que surgiu, porque todo mundo pintava óleo aqui na Bahia. Aí surge aquela maravilha, eles já estavam usando, claro, no Rio de Janeiro, e aí Chico trouxe aquela novidade, e aí todo mundo passa para tinta acrílica, claro. E Ana se dá muito bem com aquela tinta, aderência, tudo, e Chico começa a mandar brasa naquelas tonalidades, né? Que ele encontra, e aquela paleta de cores que eu até hoje não sei também como é que ele achava como encontrar aquele tom tão exato. E tinha uma particularidade. Pelo acrílico, você podia demorar mais tempo e não alterar de uma cena para outra, ficava para outro dia. Você tinha que ter uma regularidade, uma continuidade, né? Então, aquele tom era mantido até o dia seguinte, né? E já com a outra, não, havia uma alteração de tom. Não, mas é porque é o seguinte, também eles usavam a estratégia de que os personagens que apareciam toda hora
as cores eram sólidas, as cores eram originais, não eram cores frutos de uma mistura, para você não ter esse risco de você variar. Então, a calça do Tiburcio era azul cerúleo, a roupa, o colete dele era marrom sólido, etc. e tal. Então, a cor da tinta era a cor que vinha da fábrica. Uhum. E o Marcelo perguntou um negócio, como é que é a coisa do movimento. Chico tem a coisa que ele tem um movimento no não movimento, porque ele traz as soluções de movimento através de variação de ângulo. Tem uma coisa na obra de Chico Liberato que é muito interessante, que é o poder de síntese que ele tem. Então, assim, o que ele... A migração da expressão plástica de Chico Liberato para a animação, ele trouxe esse poder de síntese da imagem estática. Então, o que ele faz hoje, que inclusive ele tem vontade de fazer, é pegar as obras de arte dele, os quadros, que já estão prontos, que já tem todos os elementos gráficos que sintetizam a ideia e fazer uma animação em cima daquilo ali. Então, quando você tem todos os elementos gráficos que sintetizam a ideia ali, poucos movimentos já transmitem uma ideia, entendeu? Então, assim, quando meu pai começou a fazer o Beruá, não tinha animador aqui, nem ele mesmo sabia direito como fazer. Ele foi pegar algumas pessoas da Escola de Belas Artes, que eram bons desenhistas, bons pintores, mas também ninguém sabia fazer. Então, a solução dele foi trazer a expressão plástica, o poder de síntese de algumas imagens para substituir vamos dizer assim, a animação fluida, que era o encanto de animações estrangeiras, como o Disney, como as animações da Europa. Então, a gente observa hoje que a solução que ele deu para trazer animação para a obra dele de artes plásticas acabou virando uma identidade própria e bem brasileira, porque todos os elementos dele têm essa capacidade, assim, tem esse cuidado, na verdade, de serem extremamente brasileiros, elementos da cultura brasileira. Então, essa animação dele, inclusive, tem o Walter Guerra, ele fala isso, que quando a primeira vez que ele viu os filmes de meu pai, ele dizia assim, que o filme estava todo fora do padrão. Ele ficou com muita raiva. Ele estranhava isso, porque ele, a vida inteira, ele teve muito cuidado de ter um padrão, a respeitar um padrão internacional da animação. E meu pai não fez, mas ele não fez porque ele não tinha essa ferramenta. Ele criou, como é que se diz, em cima do que ele tinha na mão. Uhum. E acabou criando, como ele mesmo disse, eu fiz um jardim e hoje as pessoas observam esse jardim, curtem esse jardim, né? Uma coisa interessante que eu ainda lembrou aí é que, na época, uma pessoa, se não me engano, Calil, que dirigia Embrafilme, ofereceu, né, pessoas assim que viram o Projeto Ganha, ofereceram já animadores que vinham se desenvolvendo no Sul, né? E para virem aqui auxiliar e preparar, Chico disse, não, eu quero gente daqui. Isso foi outra grande sacada, porque essa capacidade de transmitir uma ideia para a mão, que os filmes eram todos feitos à mão, é uma coisa que ele foi desenvolvendo muito com os animadores ao redor dele, né? Um tipo de percepção. Como ele era uma pessoa sempre muito agregadora, as pessoas chegavam muito junto, perguntavam o que queria, conversavam o tempo todo, trocando ideias. Então, essa maneira dele fazer também foi se transmitindo. Então, grandes animadores, tipo Antônio Cassiano, que se tornou responsável por cenários, é muito bom, maravilhoso. Ele é um cearense, voltou para o Ceará. Ele trabalhou no Boiaruá e no Ritos de Passagem 20 anos depois, que ele já tinha saído de animação, mas voltou e trabalhou também em Ritos. Então, é isso aí também, essa equipe totalmente local disseminou a capacidade, né, de se fazer animação. As pessoas também saíram para outros lugares já tendo feito animação. Enfim, deu um know-how para muita gente também, né, ao longo
da vida, de oficinas e de tudo mais. E aí eu estava falando sobre aquele edital lá, o Boi Aruá ganha, e o Boi Aruá passa a ser feito, e ele é interrompido muitas vezes, porque a grana também era interrompida, né? Havia aquela agonia. O filme era todo revelado no Rio de Janeiro, o que significava que ele tinha que ser revelado para aqui, de novo, a gente ver o que é que precisava ser refeito. Então, tudo isso era feito em instantes, colocado em instantes, assim, rigidamente ordenadas, porque tinha, talvez, que refazer, né? Era uma ansiedade. Às vezes, Chico acompanhou, foi lá, carregou a coisa de avião, foi até de ônibus e trouxe de volta, dizendo, tá ótimo. É muita maluquice, mas foi assim que foi feito. E aí ele foi lançado com muita pressa num festival do Rio de Janeiro, né? Foi um destaque no festival, que Regina queria aproveitar aquela oportunidade. Regina Machado veio a ser nossa produtora também, porque ela tinha o conhecimento de toda a engrenagem de produção, de custos e de tudo mais, ou ela aprende também, né? É uma pessoa assim, de uma capacidade de estudo muito grande. E aí ele é apresentado no festival, mas depois, quando ele vai ser digitalizado, Chico encurta ele. Chico achava que aquela versão primeira era muito longa. Isso é outra capacidade que ele tem, de corte. Não tem pena, né? Quando ele achava que... Tinha filmes, a luta de Cândida era para dizer, vamos fazer um filme mais ou menos exato, porque a gente faz um filme longa para depois virar um curta. De tanto corte, né? Mas ele queria mesmo se expandir para depois colocar o que ele achasse que era o mais expressivo. Alba, quantos minutos tinha essa primeira versão? 1h30. 1h30. E depois foi para 1? 1 hora. Nossa. E eu ainda acho que... Hoje eu acho que tem alguma coisa guardada em algum lugar, né? Aquele copião original. Tem lá no CTAV, tem ainda aí. Eu penso que ali deva ter algumas coisas tão lindas que eu gostaria tanto de rever. Aquela coisa, né? Que a gente vê assim, que houve num passado distante, precioso, e que a gente está enterrado lá em algum lugar. Quando vocês abraçaram esse desafio, vocês tinham noção aonde que vocês estavam se metendo? Não. Tem tanta gente envolvida, né? Tanto processo envolvido. Eu sou mais metódica e teria medo. Mas Chico não, ele sempre foi isso aqui. Todo dia ele amanhece e diz assim, a gente precisa se organizar para fazer novos projetos. Não está acontecendo nada. Aí eu digo, mas Chico, você está com 86 anos, calma, já aconteceu. É assim. Acho que é esse espírito agitado de um artista, né? E o Chico ele se expressa através da arte dele, mas ele é tímido, né? Ele não fala muito, né? Não. É bem esse espírito de artista, né? Alba. E é o Homo Faber. Como é que foi a questão, assim, as obras de vocês, né? Elas, que nem você falou, já aconteceu, mas, assim, quando é que vocês estão em constante processo, mas quando que vocês perceberam, assim, que vocês foram reduzindo o ritmo, e como que aconteceu essa questão, se o Chico está aposentado ou não, e onde ele atuou, né, também, é muito interessante saber. Nós moramos perto de uma das linhas do aeroporto, passando um avião. Assim, na hora que Chico se deu conta da aposentadoria, ele começou a ficar triste mesmo. É duro, né? A humanidade precisa descobrir uma maneira de lidar com isso, porque realmente, aliás, sabemos qual é a maneira, reunir pessoas, criar oficinas, locais onde elas se expressem, onde elas não morram para o mundo exterior, né? E nem para o mundo interior delas.
Mas isso ainda não acontece de uma forma ampla. Mas como a gente mora num lugar que muita gente chega e conversa, né? Já há muito tempo estamos aqui, e eu própria não desisti, embora estamos numa casa que dá um trabalho que é enorme, e hoje a gente está os dois, mas eu não paro de produzir alguma coisa que caiba no tempo das 24 horas. Então, ainda estou com ideias, assim, desenvolvendo e procurando um parceiro que colhe em algumas ideias que já estão iniciadas, né? Encontrando também pessoas que estão nesse papel agora, mas não é fácil, não. Não é fácil lidar com isso. E vocês fizeram um trabalho muito bonito, que a questão do site, da casa. Eu queria que você contasse mais um pouco, né? Vocês contassem um pouco como é que foi esse processo, como é que vocês tiveram a ideia, porque tudo está compartilhado com a sociedade agora, né? Então a gente aqui no Sul consegue apreciar as obras, consegue ter uma noção do timeline, né? Dessa vivência, da experiência que vocês tiveram. Como é que foi esse processo? Desculpa, se me permite, eu só queria fazer um comentário sobre o comentário anterior e a gente retoma a história do site. A dona Alba tocou num ponto muito importante, que eu acho que é a importância da arte na vida das pessoas, a importância da arte e da cultura, não só para a saúde e para o patrimônio, mas para a saúde mental. Eu acho que esse contato com a arte, com a troca, com as oficinas, que a senhora comentou e que o Chico comentou, essa proximidade da aposentadoria e não mais poder produzir arte, e esse nosso afã pelo consumo de arte, isso tem que ser muito valorizado. Assim como a valorização do patrimônio. Daí eu já encadeio na história dessa valorização fantástica que vocês fizeram, que a Cândida encabeçou, que é essa valorização do patrimônio artístico que vocês produziram e que colocaram num site maravilhoso aí, contando toda a história de vocês. Só antes de Cândida tomar a história, que o site é filho dela, essa ideia, Marcelo, é tão importante que a política pública tem que entrar nisso de cara. O Brasil está envelhecendo, né? Aquela história de país jovem, não sei o quê, tem um momento que a nação começa a amadurecer, ainda bem, e pessoas começam a envelhecer. E a sabedoria e o conhecimento acumulado naquela geração, né? Então, ainda agora, nós entramos num edital da cidade para implantar um projeto que já aconteceu antes da pandemia, com jovens que vêm aqui trabalhar, ver o que tem aqui, que é um pequeno museu, e fazer oficinas e produzir, porque a casa está aqui para a gente trabalhar, mas isso devia ser uma política pública instalada na cidade, né? Essa facilidade de chegar aqui, encontrar a porta aberta, encontrar os materiais e fazer. Nós queremos isso, no entanto, precisamos entrar num edital, assim, cheio das manhas de um edital, e poder lutar para que isso aconteça, para aproveitar isso, que nós moramos num tipo de periferia, né? É perto do aeroporto, da rodoviária, mas é uma zona que a cidade começou a crescer recentemente. Antes eram as pessoas da roça que vinham. Isso a maioria dos jovens daqui nunca foram no museu ali na cidade, no centro da cidade, né? Nem de classe baixa, nem de classe alta. Não conhece, né? Não existe esse chamariz para jovem. Imagine esse tipo de política que encontrasse as duas pontas, né? O que já existe, formatado nesses bairros de periferia, para que as pessoas começassem a circular entre eles, né? Esse conhecimento, e descentralizar, como o mundo está cada vez mais, né? Polarizado, despolarizado, se despolarizando para que as pessoas se desenvolvam, né? Então é isso. Agora, Cândida. Há uns 4 anos atrás, a gente começou um trabalho de fazer um documentário sobre meu pai. Aí foram vários movimentos no ponto de vista assim, de pensar
na temática, na abordagem, e aí a gente começou, eu consegui uma verba pública de edital, e aí obrigatoriamente, eu tive que fazer um trabalho de pesquisa intenso, de documentos, de imagens de fotografia, de obras, de tudo. E para poder para entrar no filme também, né? Até para nortear a abordagem do filme. E aí tinha uma pessoa na minha equipe do filme que ela tem uma experiência grande nessa coisa de internet e também de biblioteconomia. E aí ela me ajudou bastante, ela é até de Portugal, a Fátima. Ela me ajudou bastante nessa parte de organização dos arquivos. Então, isso adiantou muito. Então, eu já tinha os arquivos organizados. Aí, no ano passado, na Lei Aldir Blanc, que foi promovida pela Fundação Gregório de Matos, que é uma fundação do município de Salvador, a gente conseguiu uma verba para fazer o site. Aí a gente começou a fazer o site, mas era tanta coisa que chegava, tinha tantas coisas para ser abordada que, no fundo, assim, tudo que a gente ganhou foi destinado só ao site. Eu tive uma equipe assim super guerreira, que eles também não imaginavam que ia ser muito trabalho. Então, na verdade, o ganho deles foi a metade do que deveria ser feito, e ainda assim todo mundo entrou nessa e a gente fez o site, né? Então, o site ele tem todas as obras dele que eu consegui pegar, todos os filmes. Então, assim, se perguntou ementário, a gente não tem um ementário, mas eu tenho um frame do ementário. Eu tenho a sinopse, você tem assim um pouco a organização do que é aquilo ali, entendeu? Do que é. Tem muita coisa ainda para colocar lá, mas já está ali. E assim, muitas fotos. Tem uma coisa que a Elis falou, que tem uma linha do tempo, que você tem a linha do tempo pessoal, profissional e de mídia. Então, todas as mídias que existem aqui, que eu já venho organizando e, vamos dizer assim, guardando de uma forma mais correta, desde 1982, que eu já venho guardando isso. Então, eu digitalizei todo esse material. Na verdade, eu digitalizei para o filme. E aí eu terminei de digitalizar outras coisas que eu achei e a gente foi botando no site. E também o que aconteceu? Meu pai dirigiu o Museu de Arte Moderna durante 12 anos. Eu queria fazer uma exposição de meu pai lá no Museu de Arte Moderna, uma exposição retrospectiva, com a coleção particular dele. E aí veio a pandemia e o negócio não acontecia. E eu tinha esse compromisso com o Museu de Arte Moderna. Então, eu fiz com ele, eu combinei com o museu da gente montar uma exposição lá e eu fazer uma exposição virtual. Então, a gente fez uma versão virtual que está no site. E a casa aqui, que eles moram há 46 anos, em algum momento ela vai deixar de existir. Aí eu consegui um outro dinheiro, fiz uma reforma na casa, assim, do ponto de vista estético mais, porque não dava para fazer mais nada. A gente montou a casa, eu fiz como se fosse uma galeria de arte da coleção particular dele. E aí a gente também fez uma exposição virtual. Então, no site você entra na casa, tem uma trilha sonora de João, tem um texto, tem determinados pontos da casa assim que você vai circulando, que tem um link para uma foto de algum momento que aconteceu naquela casa. Tem um momento que tem uma foto de Onei São Paulo, Regina Machado, meu pai aqui. Tem fotos do Elomar, tem fotos de Samico com o Joraci Dória, meu pai aqui. Então, a casa conta um pouco a história, não só da família. Tem a foto da família em 1978 e... Não, 1982 e 2000, mais 2020, se eu não me engano. Então, assim, se tudo isso aqui deixar de existir, pelo menos tem algum lugar nesse mundo que a pessoa pode ir lá visitar. E aí agora João Liberato conseguiu um outro dinheiro para a gente fazer um arquivamento correto de todo esse material que já foi pré-organizado, mas que não estava arquivado dentro de uma linguagem de biblioteca, entendeu?
Então, em algum momento, se alguém... Esse arquivo dele, que conta a história do cinema da Bahia, então... eu tenho lá assim o roteiro original de um filme de Onê São Paulo. Tem alguns, vamos dizer assim, algumas cartas de pessoas importantes que escreveu para meu pai. Então tem alguns documentos assim que de alguma forma contam a história, não só do cinema, como das artes plásticas na Bahia, entendeu? E no Nordeste também, né? É. Artistas do Nordeste. Pode expandir isso assim no Brasil inteiro, entendeu? Então, tá ali. E aí, de um jeito ou de outro, serve como uma fonte de pesquisa para quem está querendo entender mais sobre o assunto de arte e cinema no Brasil, né? O site é fantástico, e ele tem também a preocupação com acessibilidade, né? Eu entrei recentemente, e tem para deficiente visual como um podcast, gravado quase todo o texto dele. chicoliberato.com.br, é isso, né? Exatamente. E é muito legal esse site. Muitas obras. Meu pai ele não tinha muita preocupação de saber aonde estavam indo as obras. Então, tem obras dele espalhadas pelo mundo inteiro. Nessa pesquisa, eu consegui localizar algumas. Tem um museu lá na França, de uma mulher que ela é brasileira, mas mora na França há mais de 60 anos, e ela tem um museu dela. São milhares de obras. Tipo um palacete, um castelo. Ceres Franco, lá na França. E ela tem uma obra de Chico Liberato, entendeu? Bacana. Então, e assim, tem muitas obras ali que eu não sei onde é que estão no mundo, e aí eles têm um registro fotográfico ali, entendeu? Não tenho todas, mas o que eu consegui achar tá lá. Me diga uma coisa, como é que foi? Assim, a Alba explicou, né, com uma desenvoltura maravilhosa sobre o início, né? Quando a gente não estava gravando, ainda se falou da semana, né, de 22, Alba. Você poderia resgatar um pouco essa questão da inspiração, como que surgiu o movimento? Até você falou do movimento ter nova configuração. Isso. Nova configuração. Podia reforçar essa parte, porque a gente não estava gravando e eu achei muito incrível essa tua abordagem, né? Essa da articulação também, né? Do grupo. Foi. No início de 60, minha família originária vai morar no Rio de Janeiro e Chico também, que já estava aqui, né? Desde que nasceu, eu acho que Chico desenha, ele era autodidata, fazendo pequenas coisas, tentando ser, por exemplo, trabalhar em banco, não dava certo. Trabalhar, tomando conta de uma fazenda de um cunhado, ele começou a dar terra para os índios que moravam lá no sul da Bahia. Não deu certo, né? O cunhado viu que aquilo ia acabar com o patrimônio dele. E aí teve um dia que Chico estava nessa fazenda, ele disse que estava na beira de um rio, assim, que atravessava, já era noite, 3 horas da tarde, aquela mata maravilhosa, que estava lá na beira do rio, assim, parado, aí deu um insight, e ele disse, meu lugar não é aqui, eu vou sair daqui. E saiu. Plantou muita seringa, porque foi na época que a Firestone, a Pirelli, estavam introduzindo o plantio de seringa e dava as sementes. Então, o Chico pegava aqueles índios e eles ganhavam para isso, né, como trabalhadores. Ele agregou esses índios em torno dele, fez amizade, porque no começo eles andavam de espingarda ali, preparados para qualquer atitude de Chico, né? Ele disse que percebeu muitas vezes essa ameaça, mas aí conquistou lá o povo plantou milhares de pés de seringa e ele sai de lá, nem olhou para trás e passa algum tempo aqui ainda, organiza as coisas dele e se manda para o Rio. No Rio, ele começa a fazer esse curso de livre no MAN. Estava começando cursos livres maravilhosos, com artistas mesmo, né, da época. E aí eram cursos que entrava uma crítica, um olhar muito crítico sobre a pintura, né, um estudo, não era só da
prática da pintura, e ele não tinha nada a ver com belas artes, que era uma coisa que Chico fugiu o tempo todo, que aqui a escola ainda se chama Escola de Belas Artes. Ele sempre fugiu desse padrão, assim, e aí ele entra naquele curso e começa a se encontrar com outros buscadores, né, de uma pintura mais atual, mais moderna, todo mundo muito jovem, que vem a ser Antônio Dias, Rubens Geschman, pessoas de Minas, né, Maria do Carmo Seco, Raul Córdoba, alguns, né, assim, uns 10 jovens muito atuantes, muito críticos, e na época que entra a mudança do Estado brasileiro, né, para o Estado de não direito que se tornou. Então, aquilo começa a fazer uma pressão muito grande neles, né, do ponto de vista social. É uma época que no Rio de Janeiro estava havendo uma caça a um bandido chamado Cara de Cavalo. E o bandido é metralhado lá no morro. Chico chegou ao vídeo onde ele, no pensionato que ele morava, as trocas de tiro, tudo mais. Olha que ele vinha da Bahia, que era um sossego, né? Eu sei que aquilo vai te servir também de tema para muitos desses pintores naquela fase, né? A morte estúpida daquela criatura. E aí as coisas da ditadura também vão começando a endurecer. A expressão deles começa a ser cada vez mais contundente, né? Contra a ditadura. E esse aspecto de trazer a pop art para a figuração que eles estavam fazendo serve por demais, porque usa símbolos muito populares, né? Nos Estados Unidos usa aquela sopa que todo mundo tomava, aquela sopa lá, né? O Andy Warhol também usa símbolos muito populares. Então, isso vem a calhar com aquela ideia de um Brasil novo que estava se formando naquele início de 60, né? Em todas as atividades. E a arquitetura tinha ideias maravilhosas, né? Em todas as linguagens de arte, e é abortada por aquele novo Estado de não direito. Então, eles ainda têm tempo de fazer essas exposições coletivas muito interativas entre eles, que são a nova figuração, né? E eles fazem umas duas, 1 e 2, nova figuração 1 e 2, que são deslumbrantes, que trazem aquelas cores puras, chapadas, né? Que a pop art usava, vermelho, amarelo, preto, branco, e aquilo é assim uma explosão num espaço de exposição, né? E Chico está lá nesse meio também, e aquilo vai se desenvolvendo até o momento que também aquilo vai ser abortado, aqueles artistas muitos vão se exilarem, e outros levaram processos militares, né? Antônio Dias, por exemplo, passa a fazer uma carreira toda fora do Brasil, e por aí foi, né? Mas antes eles deixaram aquela semente plantada que veio a se conectar, eu acho, muito com o tropicalismo, com tudo que veio a seguir. Chico nunca abandonou a pintura, mas, de alguma forma, a animação veio a ser uma expressão paralela de igual importância para ele, né? Tanto que ele já não acompanhou aquele fluxo que deve ter retomado numa época que a ditadura amenizou, que veio também a manifestar tropicalismo, todas aquelas coisas. A nova figuração na década de 70 serviu muito de continuidade, né? Para aquela visão da arte moderna que tinha aberto também um novo horizonte para o artista brasileiro, com seus temas locais, personagens locais, né? Alba, a gente vê muito, sim, a divulgação das obras, né? É Chico Liberato. Mas e você, como mulher, como é que se colaborou nesse processo, né? Qual que foi onde você colocou a sua mão aí? Né? Quais foram as suas habilidades que contribuíram para as obras, né? Para que elas se concretizassem? E eu queria complementar a pergunta também. Eu costumo falar de sinergia, né? Onde 1 mais 1 não é 2, mas 1 mais 1 é 3, né?
E eu queria saber quando Alba encontrou o Chico, como é que foi isso também? Então, aproveitando a complementar a pergunta da Elis. É que eu, no Rio de Janeiro, termino o meu curso de magistério, vou trabalhar em subúrbio, né, como professora, e tenho um outro turno livre. Aí eu me matriculo também no Museu de Arte Moderna, naquele curso. Eu estava morando perto, minha família morava perto, e eu me matriculo e lá eu conheço essa turma. Eu ficava assim, simplesmente deslumbrada, porque eles estavam falando todo um vocabulário, eles circulavam por uma cidade e não era minha, de classe média, acomodada, né? Ali, e eu ficava era fascinada, né? Então, a partir dali, já no finzinho do curso, eu me aproximo mais de Chico, e aí a gente leva um período de namoro, mas Chico sempre me estimulou muito a escrever, né? O que eu fizesse, na verdade. E quem chegasse perto, ele estimulava a fazer. Chegava um caseiro novo para casa, ele daqui a pouco já estava dando lápis, papel, dizendo: passa aí alguma coisa, você não gosta de desenhar, não? Aí 3 caseiros já se desenvolveram, né, para outras bandas assim com competência. Um se tornou um artista lindo, primitivo, uma pessoa do interior, maravilhoso. Eu sei que aí eu comecei a ganhar essa força que eu não tinha em casa, porque as pessoas não conviviam com esse meio da arte, né? E aí comecei a publicar em jornais aqui, a gente estava indo e vindo do Rio para a Bahia o tempo todo, trazendo esse diálogo, né? Porque era um isolamento muito maior do Nordeste com o Centro-Sul. O eixo era muito forte, né? Muito marcante. Que continua sendo. Continua sendo, que ainda que o diga como produtor. Agora também o seguinte, dentro essa dobradinha Chico e Alba, toda a criação imagética de meu pai tinha como base a pesquisa e o texto de minha mãe. Então, tem uma exposição mesmo, essa exposição é boa. Tem algumas fotos dessa exposição no site, que é uma exposição chamada Homem, que foi feita na ditadura no ICBA, que era o Instituto Goethe, que era um reduto que não sofria com a ditadura, porque era um território alemão dentro de Salvador. E tinha uma exposição que ele botou vários arames farpados, ele fez umas mãos de gesso, não sei o quê, que dava a sensação assim de que as pessoas não conseguiam se locomover, se transitar na exposição, justamente por causa dos arames farpados. Mas se você conseguisse transitar e chegar até um altar, que era formado por um cubo, tinha o corpo de um homem sem cabeça e no lugar da cabeça dele um cérebro de boi, que ele tinha que ficar trocando porque o cérebro de boi apodrecia. E o texto dessa exposição é de minha mãe. Então, tem o folderzinho lá no site. E também lá no ICBA, eles tinham um projeto que era o Interarte, que eram 3 pessoas que faziam. Era meu pai, com essa parte de artes plásticas, Lia Robato, dança, Ernest Widmer, música, e minha mãe, o texto. Mas a grande liderança sempre foi Chico Liberato. E teve uma época que tinha um espaço no ICBA, o porão do ICBA, que estava em reforma, estava em construção, e de repente eles chegam lá e meu pai tem a ideia de fazer uma instalação. Foi a primeira instalação da Bahia, foi feita lá. Então eles construíram os labirintos feitos de massapê, aquelas varetas com barro, e você ia andando nesse labirinto e tinha vários arames farpados. Tem essa foto lá no site. Tinha vários arames farpados, tinha assim reproduções de órgãos humanos feitos de algodão, com sangue, com tinta vermelha, no caso, né? E a exposição foi um sucesso. E assim, aí tinha a Lia Robato, fez a dança. Aí teve no dia de inauguração, teve a dança de Lia Robato, com a música de vídeo e tal. A música de Ru Ferreira, que colocou instrumentos, entre aspas, tipo arame, lata de gás, né? Umas latas grandes que se vendia, querosene. Fez instrumentos rudes para o próprio público criar a música.
E aí, tenho até umas fotos da gente, eu, Inga, pequena, lá dentro de uns pneus velhos. E foi um sucesso a exposição, porque quando terminou a exposição, quando terminou a instalação, o próprio público destruiu, porque isso foi um sucesso do meu ponto de vista, porque demonstra que as pessoas não aceitaram aquele sufoco, que aquele labirinto, aqueles arantes farpados, aquelas coisas todas, estavam ali para provocar o público. Então, o público reagiu. E reagiu de uma forma sublime, que é não quero, e destruiu. Então, essa instalação é bem legal. Isso, tem pouco registro disso. Isso foi feito na reconstrução, uma remodelação lá da casa do Instituto Goethe. Era plena obra. A gente subia em escadas de pedreiro enquanto estava montando os elementos básicos e o público compareceu assim em peso. E tem uma coisa aqui, enquanto isso eu estou falando aí dessa aderência do casal, é que nós começamos a ter filho muito cedo, né? Nós casamos em 65, era uma época de pílula, mas eu não tomei, eu tomei muito pouca pílula e começamos logo a nascer. Tínhamos 2 filhas quase que imediatamente, né? Moramos um período em São Paulo, isso foi muito bom, porque acompanhamos momentos de pintura forte em São Paulo, né? E aí voltamos para a Bahia para ter a primeira filha, depois a segunda. E há um momento, eu tinha me formado em professora, né, de magistério, de fundamental, e eu começo, as grandes experiências de educação começam a acontecer também, quer dizer, de novidade, né? Já tinha passado uma geração lá de 1930, em 1970 começa a haver experiências lindas na Inglaterra, no México, né? Sobre essa autonomia da criança com seu aprendizado. Então, a gente se muda para esse sítio que a gente vai se mudar, né? Um pouquinho mais na frente, para esse sítio que a gente mora até hoje, e eles vão ter, por exemplo, 2 anos praticamente sem escola formal. Quem vai se tornar professora sou eu em casa e uma vizinha também, né? Então, isso também me dá condição de escrever projetos, né? Todos os projetos, eu praticamente só trabalhei um período na rua como uma gestora num período de governo, mas foi curto. O tempo todo eu estou trabalhando em casa e isso me deu essa condição também de fazer uma raiz de projetos, né? Eu vou estudando uma tendência, daqui a pouco, e já estou conversando com o Chico, e daqui a pouco ele adere, a ideia dele vem acrescentar, né? E aí se forma a dobradinha, né? No produto final. E tem um detalhe, assim, quando eu fui organizar o material para o site, o que eu achei de poesia de minha mãe, escrito em tudo quanto é tipo de papel. Gente, dá para fazer uns 10 livros. Muita página. Tem muita coisa. Mas muito. Você não imagina como tem de coisa. Isso eu quero ver, que a maior parte eu vou rasgar. Muitas coisas que você tinha a sensação de que ela escreveu e jogou lá, mas guardou. Eu sou muita coisa. Muito projeto que foi pronto, projeto de curta-metragem, com storyboard, não sei o que nunca foi feito. Alguns entraram em editais, chegaram a ganhar edital e não teve o contrato assinado, não foi? Quando acabou a Embrafilme, teve um edital que já tinha ganhado, não sei se já tinha tido contrato. Ganhou, mas não recebeu o dinheiro. Já estava tudo pronto, o Collor acabou, a Embrafilme acabou. E eu ainda tentei, gente, como é que pode um contrato já assinado e o governo tem esse direito de não pagar? Não pode. Mas a comunicação no Brasil entre os animadores era rarefeita, né? A gente tinha o quê? Telefone e correio. Então, eu ainda tentei assim, regimentar as opiniões. Claro que ninguém concordava com isso, mas 5 ganhadores, o que iam fazer? Naquele poder hegemônico que havia. Eles acabaram com o Embrafilme. E era um filme lindo, um documentário sobre uma senhora ceramista aqui do bairro. Então, eu tenho algumas peças dessa senhora e ela contava histórias, tipo, ela conversava com animais.
Então, ela tinha diálogos com galinhas. Que maravilha! E a obra de cerâmica dela é a reprodução em perfeição. É incrível a mão dessa mulher. Do nada. E ela já morreu, era uma senhora. E ela veio a ser professora no MAN. Chico fundou lá um curso livre, no molde daquele que tinha no MAN do Rio de Janeiro, completamente gratuito, né? Os todas materiais lá. Então, ele fundou isso aqui no MAN e chamou ela para, junto com a ceramista oficial, dar aula também lá. E ela foi, né? Maravilhosamente. Foi, assim, um belo projeto, mas esse sim, guardamos na memória. Uma coisa que você falou, Alba, que você demorou para colocar o seu nome nas obras do Chico, né? Como é que foi isso? Você tomou consciência que, não, eu também participei disso, né? Essa coisa da autoria, né? Autor é aquele que se sente na autoridade de assinar aquele trabalho e na responsabilidade também, né? Então, ele disse, eu sou de uma geração de minha mãe, que foi uma pessoa doméstica, né? Embora com um senso de organização maravilhoso, e as minhas filhas, que já começaram a ter essa autoria, como, claro, se eu fiz, como é que eu não vou assinar, né? E mesmo assim ainda lutam um tanto com essa autoestima que muitas vezes não deixa elas mostrarem o seu poder, né, como pessoa. Então, eu sou daquela geração. Há um momento que eu digo assim, puxa vida, eu sempre fiz os roteiros, por que eu não estou assinando? E aí Chico diz, claro, assine. Ele sempre foi assim, graças a Deus, porque foi um rio sempre fluindo para que todos também fluíssem, né? Capacidade de agregação. Essa casa mesmo que a gente mora, gente, o que passou de gente aqui, que às vezes chegava, ficava, se instalava, morava há meses. A gente às vezes ficava desinstalada do quarto durante uma época. Isso aqui sempre teve muita gente. Ó, a Associação Brasileira Documentarista nasceu nessa casa durante a jornada. O filho de Farcas, Pedro Farcas, que é um puta de um fotógrafo de cinema, um dos mais famosos do Brasil, conheceu a mulher dele aqui nessa casa. Então, essa casa, assim, fora esses encontros que existiam aqui, uma coisa que existe em Baruá, que eu acho que isso é responsável pela grandeza da obra, que foi um encontro de 3 pessoas que se conectaram totalmente, que foi meu pai na imagem, Widmer na música e Elomar na música tema. E minha mãe no roteiro. No roteiro. Então, assim, são esses elementos, essa equipe assim, que liderou. Que constrói. Então, assim, foi a primeira vez, e eu acho que é a única vez que Elomar fez uma obra no cinema. E foi a primeira que a Orquestra Sinfônica da Bahia grava uma trilha de filme. Isso é outro detalhe também. Os 2 longas de meu pai, a trilha sonora foi gravada por uma orquestra sinfônica. Ninguém no Brasil faz isso. Ainda é não caro. Existe. É caro isso. E a gente conseguiu. De um jeito ou de outro, tá lá. Conseguiu. Nossa, olha, gente, que história maravilhosa. Parabéns a todos vocês. Tem um LP. Tem um LP que Sério? tem a sonora toda, o texto de minha mãe e a música tema de Elomar. Tem um LP, Sertania, que é a peça sinfônica composta por Widmer, entendeu? Nossa, então, E no segundo também, Ritos, a gente, Chico, não botava por outro caminho. Eu quero orquestra sinfônica. Aí nós fomos à Fundação Cultural arranjar esse dinheiro para a orquestra sinfônica, né? Era R$28 mil entre ensaios e a gravação propriamente dita, e eles deram. Quer dizer, é uma sorte também, né? Essas coisas. Essas coincidências que só fazem acrescentar. E no Ritos de Passagem, a trilha sonora é uma peça sinfônica de João Omar, que é filho de Elomar, com João Liberato, que é filho de meu pai.
E teve uma coisa também importante, que nós estávamos num momento que há pouco tempo, na década de 50, tinha se fundado escolas de linguagem artística, né, mais atualizadas. Aí tinha artes plásticas, dança, daí que vem Lia Robato, de São Paulo, né? E são é a primeira turma de dança contemporânea. Nós temos uma filha que veio a se formar também depois nisso. E aí tem teatro também, com autores novos, né? E isso tudo vem com Kohlreuter, o seminário de música, que é a escola de música. Kohlreuter foi um incrível semeador, e outros, né, que já faziam um trabalho consistente no Sul. Foram convidados pelo reitor e fundaram essas escolas. E Kohlreuter deixa alguns suíços, no caso, Wiedemann era suíço, mas algumas pessoas, músicas, que são atraídas pela presença dele também. Wiedemann vem da Suíça. E ele dizia que ele, aos 27 anos, que quando ele chegou aqui, ele renasceu, porque essa era a vida que pulsava dentro dele. Não era aquele suíço que estava lá, era essa vida de Brasil, de novidade, de pesquisa, de cultura popular. Então, quando ele pega nosso trabalho, o Boiaruá, né, ele pega o storyboard, ele fica imediatamente... ele vê, tanto que a música, se você ouvir sozinha, nós tivemos essa experiência, né? Nós fizemos uma apresentação da orquestra ao vivo, não foi? Foi, a orquestra ao vivo, 25 anos de lançamento do Boiaruá, foi no Teatro Castro Alves, a orquestra tocando a música ao vivo e o filme passando. E aí vocês veem a conexão que tem entre imagem e sons, né? Aqueles sons que ainda estavam sendo criadas, as novas escritas. Então, o Wiedemann, por exemplo, ele faz também música para mais algum filme nosso. Tem, mas eu não me lembro qual. E aí, na música dele, propriamente dita, ele começa a introduzir esses elementos do sertão nordestino, né? E Elomar tinha sido também estudado lá na escola de música. E aí, Wiedemann concorre ao primeiro edital de música para balé, que foi em Curitiba. É o primeiro edital. Era um grupo que eu não estou me lembrando agora o nome, mas eu guardei durante muito tempo, e ele ganha esse edital. É linda a música dele, porque tem a ver com aquele processo de Boiaruá, de um outro, né? Teatro Guaíra. O Teatro Guaíra abre esse concurso, ele vai e ganha. Então, se torna a primeira música de balé, né? Se não me engano, assim, brasileira, nacional. E tem assim, lá no site também, tem as fotos da pesquisa do Boiaruá, que as fotos são a parte, é uma história à parte. Tem que, um detalhe de Boiaruá, que Boiaruá não foi dublado. Minha mãe fez o roteiro, eles foram para o interior com um gravador bom, aí identificaram pessoas reais que tinham características de acordo com os personagens, não eram atores, então eram pessoas reais, eles eram aqueles personagens. E aí eles sugeriam para essas pessoas falas. Então, como você... Vou dar um exemplo bem chulo, assim, de como você chamaria o seu cavalo. Então, se as pessoas falavam, eles gravavam, e isso foi colocado no filme. Então, tem os personagens de Boiaruá estão nas fotos da pesquisa, que estão lá no site, eles são reais. E tem uma coisa interessante também, que o personagem que faz Tibúcio, que é o personagem principal, que no início do filme ele primeiro, os amigos derradeiro, e quando chega no final, essa arrogância deles inverte, os amigos primeiro e ele verdadeiro. Tinha frases, tinha sugestões que ele pedia para a pessoa falar, que ele dizia que ele não ia falar. Negar a Deus, por exemplo. Ele não negou. Então, assim, não é fake, é real aquilo ali. É interessante que já no Ritos teve de ser atores, né?
aqueles personagens, eu tive que usar a psicologia deles, né? E cabia perfeitamente porque era uma história popular. Então, eu só fazia sugerir uma temática, dar uma linha de palavras assim muito breve e soltar, né? Por exemplo, na Dovige é a velha que finalmente anuncia que ele vai vencer. Ela tem um lindo discurso sobre abundância, totalmente da palavra dela, né? Mas você vai ter tudo o que quiser, mais do que as estrelas no céu, mais do que... É uma fala do povo sertanejo mesmo. Autêntico. Né? Não é inventado. Isso foi uma coisa assim mesmo, de uma força inimaginável. E a gente levou um Nagra, um gravadorzinho que era manejado, era do ICMA, se não me engano, né? Do Instituto Goethe, e manejado por um sobrinho de Oswald de Andrade, que morava aqui. Um cara maravilhoso, que pertencia à nossa turma, nossa geração. Não me lembro agora, não era Rudá, não. Timo Andrade manejava aquilo, então foi confiado a ele aquele aparelho precioso e levamos ele para o interior e então fizemos todas essas gravações com uma fidelidade muito boa, né? Nossa, que história viva, né? Que vocês são, gente. Vocês lembram o nome de um monte de gente? Olha quem começa a falar, não é isso? Surge todo mundo aqui na cabeça. Nossa, eu achei incrível que, olha, parabéns pela memória, pela expressão. Nossa, família, assim, que vocês contam um relato que é muito rico para a animação brasileira. Não cabe numa live de 1 hora, gente, é muita coisa. A gente já estourou aqui todos os horários. A gente está indo para 1h15, 1h16. E a gente está aqui assim, nossa, que legal. Porque são coisas que estão nas entrelinhas, dificilmente se revela, né? De outra maneira que não seja num bate-papo. Existe um making-of que está aguardando ser narrado. Claro que narrado não com as imagens do processo feito, mas as imagens aqui da nossa pintura atual, né? Enfim, do que enche essa casa que está lá no site. Criar esse modo de operar isso, talvez, quem sabe, animando algumas telas, né? Mas contar essa história toda, porque é uma história assim que vai trançando assim os elementos que havia de tecnologia na época no Brasil, né? Que vinha do exterior pela mão de alguém, né? Por alguma coisa, tipo assim, a truca que Chico monta, ele compra essa câmera da década de 50, que fazia o quadro a quadro, e monta uma geringonça. Ele vai juntando as ideias dele, do que ele tinha de uma pequena montagem de sarrafos que ele fez num quarto do apartamento para os primeiros curtas dele, onde ele tinha movimento horizontal e vertical, com uma câmera emprestada que fazia quadro a quadro, né? E ele ia manejando aquilo assim, centímetro, ele criou toda a milimetração lá dela. E aí depois ele monta essa truca de ferro, que veio a pesar 1 tonelada, mas que tinha mecanismos assim incríveis, e de várias máquinas, né? Ele foi no Rio de Janeiro, e foi com um fotógrafo já, e juntaram um bocado de ferro velho, mais peças... Não, mas aí teve aquele alemão que morava aqui do lado que juntou tudo, né? Teve uma pessoa, sempre aparecendo essas pessoas que juntavam, né? Quando falava invenção, tinha alguém aí orientando a invenção. Então, essa truca foi incrível. E ela está em algum curta também, né? Um documentário de uma TV, onde ela aparece. O Walter Carvalho, diretor de fotografia, em 1976, veio aqui fazer um documentário sobre meu pai. Aí mostrou esse material. O material bruto tem 15 minutos, eu consegui esse material e ele está no documentário. Tem meu pai mostrando como é que era. Minha mãe, nos fotogramas, tem tudo lá no documentário. Essa truca foi assim e ela funcionou até o fim. Quando ela terminou, já não foi utilizada em Ritos, né? Ritos já foi computador. Aliás, Chico, até hoje, ele desenha à mão.
e aí vai para alguém que passa para o computador, e aí ele escolhe as cores e tudo mais, né? Aí é um deslumbre para ele. Então, depois que terminou Boiaruá, essa truca ainda serviu um filme sobre o caranguejo, sobre carnaval, né? E aí, como é que ficava aquela geringonça, um quarto isolado com aquilo? Aí tivemos que um dia desmontar tudo e vender como ferro velho. Não, a truca foi entregue para o Estado e o Estado levou para não sei aonde e ninguém sabe onde é que ela está. É mesmo? Pronto. Nossa, que história, gente. Nossa, olha, nós vamos, infelizmente, ter que encerrar o nosso bate-papo, né? Mas foi incrível essa pincelada, né? Porque tem tanta história que foi uma pincelada, né? De tudo que aconteceu aí nessa vida, né? De todos vocês aí. E que vai servir de referência, né? O pessoal vai assistir, eu acho que é um incentivo para se estudar mais sobre, né? Então, a partir do site. Oi, Chico? Estudar os pontos de partida. Isso mesmo. Exatamente. Os jovens têm manifestado assim uma presença que eu fico admirada. No outro dia, nós fomos numa exposição aqui de Van Gogh, aquela que é performática, né? Se projeta. Uhum. E aí tinha um jovem, eu pedi para ele tirar uma foto da gente e tudo mais. Conversa vai, conversa vem. Ele identificou que Chico era Chico. Ele ficou assim, pasmo, como se fosse um deus na frente dele. Ai, gente do céu, que legal! Aí Chico convida logo para vir aqui em casa. Todo mundo. Vai encher a casa de novo. Vai. Vai lá em casa. Eu digo, vá. Isso não é só um convite, não. Eu estou curiosa. Pois pode vir, Elis. Venham. Eu tenho que ir para conhecer. A gente já tá pensando no próximo projeto aí, uma viagem para visitar a casa de vocês. Que coisa boa. Gente, eu costumo dizer que assim, o conhecimento é o nosso bem mais precioso. E as pessoas que nos dão esse conhecimento, assim, são pessoas muito boas, com muita alegria e muita paixão, assim, a gente sente a paixão de vocês a cada palavra que vocês estão rememorando a história de vocês. Então, eu estou muito grato a você, Alba, a Cândida e ao Chico por compartilhar com a gente essa parte do patrimônio histórico brasileiro. Acho que isso é fantástico e a gente espera, assim como a Elis comentou, estimular que seja o ponto de partida, como o Chico falou, de novas pesquisas para a gente conhecer a nossa história. Muito obrigado. Olha, eu também agradeço de coração, porque pela disponibilidade, né, de vocês se propuseram aí, né, a se unirem hoje para poder comentar um pouco, né, da trajetória de vida e dos desafios que vocês tiveram que enfrentar aí, e o trabalho, né, principalmente, que são os resultados que vocês alcançaram e ainda estão alcançando, né? Então, toda essa preocupação com o registro, com a memória, eu acho que é uma iniciativa, das únicas iniciativas que nós temos aqui no Brasil, nesse sentido, né, de organização, a memória viva, né? Então, parabéns por todo esse esforço, né, de contínuo ainda. Por isso que o Experimenta Anima resolveu, né, homenagear, né? Acho que a gente pensou primeiro Chico Liberato. Não é Chico Liberato, não, é Casal Liberato. Não, agora é a família Liberato. Acho que é todo mundo, todos vocês. Toca de caranguejo, de um pai, outro atrás. Sim, então, olha, nosso parabéns aí geral para vocês, né? E como incentivo de registro aí da animação brasileira. Isso eu acho que não pode ficar, sabe, ali Nordeste. Tem que fazer parte. Tem que fazer parte. O Brasil tem que conhecer isso. Quanto mais a gente divulgar, melhor, sabe? Então, vamos levar isso para as escolas, para os estudantes de animação, né? Para que sirva de base, sirva de inspiração também, né? Dos trabalhos autorais,
do desenvolvimento de projetos, né, que apesar de todas as dificuldades, elas precisam ainda ser superadas aqui, né, no nosso país, para que não desistam, né? Não desistam. Eu agradeço muito também, porque, como o Marcelo diz, e ele também está nesse lugar de ver a importância das artes, né? Para a alma, para o ser brasileiro, né? O pensar e sentir como uma pessoa que nasce nesse território, né? Com esse clima, com essa flora, com essa fauna, né? A gente tem que particularizar, porque o planeta é tão diverso. Por que a gente não particulariza o nosso pedaço, né? Sem nenhum ufanismo. Não precisamos dizer que é o melhor pedaço, mas esse pedaço é assim. E eu que nasci nele sou assim. Penso assim, faço coisas assim, e estou sujeita a me transformar para o futuro sempre, né? Mas trazemos nossa contribuição para essa humanidade, né? Então, isso para nós é uma oportunidade muito grande para esse Brasil que está todo por fazer, né? Às vezes eu penso, meu Deus, quanto há o que fazer, né? Para que a gente cresça com mais alegria, mais felicidade, né? Com todos essas questões básicas da vida mais estabilizadas para a gente caminhar, né? E a arte tem um papel fundamental nisso tudo, claro, né? A imaginação, esse poder que a mente tem de construir uma utopia para que isso seja compartilhado, né? É isso. Olha, obrigada, Alba, obrigada, Cândida, obrigada, Chico. Chico, Acho que a gente pode encerrar a gravação com essa fala fantástica da Alba. Muito lindo. Parabéns aí para vocês. Tudo de bom. Muito obrigado pela presença e qualquer coisa pode contar conosco, viu? Obrigado, Chico. Até mais. Até mais.